Muito bem, estamos então hoje à noite encerrando essa série de mensagens, Cristianismo Puro e Simples, que nós começamos há 2 semanas atrás. E nós começamos falando de que o cristianismo puro e simples tem a ver com crer plenamente em quem Jesus é. E afirmamos que Jesus é Deus. Jesus é Deus, aquele que veio a esse mundo para nos reconciliar com o nosso Pai, para nos dar essa possibilidade de novo estarmos reatados, reconectados com o nosso Deus, o que não era mais possível, porque o pecado havia dele nos separado. Nós entendemos que isso é um processo. Crer plenamente em quem Jesus é, não é algo que simplesmente acontece na nossa vida, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Assim foi com os discípulos de Jesus. No decorrer dos tempos, no decorrer da caminhada, como ápice de uma experiência, de uma caminhada com Jesus, eles afirmavam: Tu és o Cristo. Eles afirmavam: Tu és o Deus vivo, aquele que veio para nos salvar. Mas apesar disso, durante a caminhada surgiram dúvidas, surgiram crises de fé. Então nós temos que entender que crer plenamente em quem Jesus é, não nos isenta de dúvidas. Às vezes somos assaltados por elas no caminho. E por isso, vimos também que crer plenamente em quem Jesus é uma experiência que vai além da nossa razão. Não conseguimos colocar Jesus, Deus, dentro de uma caixinha que nós agora explicamos a partir de categorias que nós aprendemos lendo livros, que nós aprendemos conforme vamos caminhando com Jesus. Deus, Ele também se revela a nós, iniciativa dEle. E nós precisamos disso também para experimentarmos, então, o que é crer plenamente em quem Jesus é. Na semana passada vimos que o cristianismo puro e simples demanda também uma atitude de render-se totalmente àquilo que Jesus fez. Isso significa que nós nos jogamos inteiramente nas suas mãos e não confiamos mais em nós mesmos. Não temos condições por nós mesmos de agradarmos a Deus. Não temos como nós mesmos nos salvarmos. Não temos condições de por nós mesmos continuarmos a nossa caminhada com Jesus depois de termos crido nele. E por isso nós precisamos desistir de nós mesmos, por assim dizer, e mergulharmos na graça de Jesus. E nos rendermos a ela. Nos entregarmos plenamente à graça de Deus. Só que o que a gente percebe é que há uma tendência no meio cristão. A tendência é de que, a gente crê plenamente em quem Jesus é, e a gente dá um próximo passo, onde a gente então se rende totalmente a graça de Deus. Então a gente se entrega totalmente àquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus está fazendo no presente. Então, agora eu estou com Deus, agora eu criei, agora eu me rendi. E aí a gente assume o controle da nossa vida. Mas não é assim de que Jesus nos traz na nossa caminhada até aqui. E aí a gente creu, e aí a gente se rendeu, e aí agora a gente assume o controle. A gente, daqui para frente agora é comigo. Daqui para frente agora eu que tenho que sustentar a minha fé. Daqui para frente agora eu que tenho que sustentar a minha salvação. A partir de agora depende do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Depende dos lugares que eu frequento ou não frequento. Depende agora das minhas obras, depende da minha moral. Depende agora de eu garantir a caminhada adiante até o final. Mas não é assim. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve de que confiar constantemente
no amor de Deus, lá em Colossenses, tem a ver com o fato de que assim como a gente creu, assim como a gente recebeu a Cristo, assim como a gente se rendeu à sua graça, nós devemos continuar a viver nele. No versículo 6 e 7 ele diz isso: portanto, como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, com raízes fincadas em Jesus, edificados, alicerçados, construídos, firmados em Jesus. Como nós fomos ensinados, transbordando de gratidão. Ou seja, assim como nós cremos naquilo que Jesus é, assim como nós nos rendemos a Cristo e dependemos totalmente dele, até entendermos a salvação, assim também nós precisamos continuar até o fim das nossas vidas. Imagina que essa cadeira aqui seja a obra de Cristo, a sua cruz, a sua redenção, a salvação em Cristo. E o convite de Jesus é que a gente agora descanse nele, que a gente agora permaneça nele, confiando que também daqui para frente, ele que nos salvou, ele que gerou fé no nosso coração, ele que nos trouxe a rendição no coração para que a gente tivesse a salvação, a gente continue andando nele. Só que a nossa tendência é diferente. Nós queremos caminhar com as nossas próprias pernas. Como é que a gente faz isso? A gente vai na igreja, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente tem moral elevada, a gente é bonzinho, a gente tem boas obras, e assim a gente tenta agora continuar a nossa vida baseados, pautados em nós mesmos. O problema é que isso não é espiritualidade cristã. O problema é que isso não é fé cristã. O problema é que isso não é evangelho. Isso é outra coisa que nós vamos olhar depois. Espiritualidade cristã implica na gente olhar para a cruz, a gente entender o que aconteceu lá e a gente de fato descansar nisso e permanecer nisso até o final das nossas vidas. Acontece que muitas vezes a gente chega até aqui e aí a gente pega isso como um artigo que vai fazer parte agora, e a gente vai levando isso junto. Aí a gente junta um monte de doutrina, a gente monta um monte de tradições, de usos, costumes, e aquilo que era para ser graça, aquilo que era para ser leve, aquilo que era para ser algo que de fato nos resgatasse de nós mesmos, de todos os pesos, de toda a condenação, de toda a acusação, se torna ainda um peso que a gente leva junto, além dos pesos daquele monte de coisa que a gente não é capaz de fazer. E que a gente já tem experiência, de que a gente não é bom, de que a gente não tem uma moral elevada. Porque tudo isso o pecado destruiu. Tudo isso o pecado colocou areia na engrenagem. E nós não funcionamos mais como Deus nos criou no princípio. E por isso, o apóstolo Paulo diz que nós, como começamos em Cristo, como recebemos Cristo na nossa vida, que é o primeiro grande desafio. O primeiro grande desafio é receber Cristo. O segundo grande desafio é continuar confiando, descansando, caminhando nele. E por isso, logo adiante, depois desse texto, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: tenham cuidado, para que ninguém escravize vocês com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não em Cristo. Veja, o apóstolo Paulo diz: continuem caminhando. Mas ele chama a atenção de que há dois adversários, dois inimigos, que lutam contra nós, nesse propósito de continuar caminhando com Deus. No capítulo 2, o versículo 9 até o 23, o apóstolo Paulo fala de um dos inimigos, um dos adversários.
E a tarefa de casa é ler esse texto, tá? Lê em casa esse trecho e você vai conferir lá de que o apóstolo Paulo vai falar de que um grande inimigo de nós continuarmos confiando constantemente em Jesus é a religiosidade. E depois, ao final desse capítulo, quando começa o 3, do versículo 1 até o 10, ele vai falar de um segundo inimigo, que é a licenciosidade. Veja, o apóstolo Paulo diz que nós devemos, assim como recebemos Cristo, continuar vivendo dele, mas que esses dois inimigos atacam esse propósito. Por um lado, então, a religiosidade. E o que é a religiosidade? A religiosidade é a desconfiança da suficiência do amor de Deus. A religiosidade, ela desconfia de que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz não é suficiente, então há ainda algo que eu preciso fazer. E por outro lado, a licenciosidade é o mau uso do amor de Deus. É aquilo que o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer chama de graça barata. Ah, Jesus morreu por mim e pagou todos os meus pecados? Ah, legal, então, como diz o apóstolo Paulo, comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Vamos viver a vida doidado, porque afinal de contas Jesus perdoou. Isso aqui é como uma estrada mal feita com duas valas, uma de cada lado. E Deus nos chama a caminhar no Evangelho. Mas quando a gente menos espera, a gente corre o risco de escorregar para a vala da religiosidade. Ou, quando a gente menos espere, no menor dos descuidos, a gente resvala para a vala da licenciosidade. Um outro termo que a gente podia usar para falar disso é a libertinagem, o desprezo pelas verdades e pelos princípios de Deus. E nós queremos hoje à noite olhar um pouco mais de perto como funcionam esses dois inimigos. O primeiro deles é o inimigo da religiosidade. Como é que vive o religioso? Como é que vive a pessoa que escorregou do caminho que Deus havia proposto e caiu na vala da religiosidade? O foco dele é o cumprimento de normas e regras. O religioso, ele é alguém que tem várias regras e normas que ele agora precisa cumprir, porque ele desceu da cadeira, porque ele se esqueceu de que Jesus Cristo é aquele que resolveu todas as questões e que quer agora que a gente continue confiando nele. Então, ele tem que ir na igreja, ele tem que orar, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que cuidar com o que faz, ele tem que cuidar para onde vai, ele tem que cuidar para onde olha, ele tem que cuidar da roupa que veste, e ele tem agora um monte de coisas, de normas, de regras, de usos, de costumes que ele precisa agora praticar. Por quê? Porque a motivação dele é se tornar aceitável a Deus. Porque ele pensa, se ele fizer tudo direitinho, se ele agora cumprir todas as coisas que a religião manda, afinal de contas ele é um religioso, então Deus vai aceitá-lo. Deus vai gostar dele, Deus vai se agradar dele. A questão é que a visão que essa pessoa faz de Deus, ela é totalmente equivocada. Se você alguma vez já foi num retiro de adolescentes, acampamento de adolescentes, o Roger está aí, a D, trabalham com acampamentos, né? Acampamento de adolescente é mais ou menos assim, um monte de barraca, né? E aí de noite terminou a programação, vai todo mundo para a barraca, e aí o guardinha começa a circular por entre as barracas, né? E ele começa a olhar se os adolescentes estão se comportando. E ele começa a olhar se eles estão em silêncio. E ele começa a ver se ninguém está fazendo nada que não pode fazer dentro das regras do retiro. E muitas pessoas acham que Deus é assim, como o guardinha do retiro do adolescente, que fica circulando por meio de nós e nos olhando
e fica de olho se você não está fazendo nada errado, se você não está escorregando para cá, se você não está se desviando para lá, se você está cumprindo todas as regras. A imagem que ele faz de Deus é essa. Como um guarda que tem um cacetete na mão e que fica só de olho esperando a hora que você faz alguma coisa errada para te punir, para te castigar. As mudanças na vida dessa pessoa acontecem como fruto de disciplina e de esforço pessoal. É alguém que o tempo inteiro fica se esforçando. Eu não posso mentir. Eu não posso mentir, eu não posso mentir. Eu não posso roubar, eu não posso roubar. Eu não posso trair, eu não posso trair. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu tenho que fazer oração, eu tenho que ir na igreja. E isso faz com que ele muda. Ele muda mesmo. Mas a mudança que acontece na vida dele é fruto da sua própria determinação, do seu esforço e da sua dedicação pessoal. Só que, queridos, isso não tem nada a ver com o Evangelho. E por isso a mensagem que o religioso escuta constantemente é: cuidado, Deus está te olhando. Cuidado, fica atento, fica alerta, porque Deus pode estar agora justamente circulando por onde você está. E Ele está com o cacetete na mão. Então, juízo. Sabe o que é mais grave nisso? É que a gente ensina isso para as crianças. A gente ensina isso para as crianças, às vezes, no culto infantil. Dá uma olhadinha nisso. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Porque a gente diz para as criancinhas: cuidado para onde você olha, porque Deus está olhando para você. E a gente diz: cuidado, pezinho, onde você anda. Cuidado, mãozinha, o que você pega. Cuidado, boquinha, o que você fala. Por quê? Porque Deus está olhando para você. E aquela criancinha começa a formar que imagem de Deus? De um Deus carrasco. De um Deus que está de olho o tempo inteiro, com um cacetete na mão, para puni-la. Isso não é evangelho. Qual é a tendência? É a verdade sem graça. É a pessoa cheia de princípios. É a pessoa cheia de princípios, é a palavra correta. Ela é uma pessoa correta. Ela é uma pessoa irrepreensível na sua moral, no seu comportamento. Mas por que isso é um problema? Porque ela usa esses princípios sem nenhuma graça. Sem nenhuma graça de Deus. Essas pessoas ficam altamente legalistas, porque elas ficam o tempo inteiro julgando as outras pessoas a partir dos seus princípios, a partir das suas regras, a partir daquilo que ela acha que tem que ser. Porque se elas estão se restringindo de alguma coisa, eu não posso fazer isso, então ninguém mais pode. Escutei essa semana um pastor contando uma história mais ou menos assim. O cara da igreja largou a família e fugiu com a secretária. Não dá para fazer isso, tá? É errado. Só que daí o Zé, religioso, crentão, chega para o pastor e diz: pastor, eu estou muito preocupado. Você ouviu o que aconteceu? O que mesmo? Não, que o fulano largou a família, fugiu com a secretária. Ah, sim, pois é, ouvi falar. E o que a igreja vai fazer a respeito? Calma, mas por que você está tão nervoso? Eu estou nervoso porque ele saiu com a secretária. Sim, isso de fato é complicado. Mas por que tanto nervosismo? Porque eu estou casado com a mesma mulher há 40 anos e nunca saí com a secretária. Ou seja, na cabeça dele, se eu não posso fazer, ninguém mais pode. E o religioso é assim.
Como eu disse, sim, depois nós vamos ver isso, sim, certo, errado, sim, coisas, mas a questão é que essa pessoa fica o tempo inteiro com o dedo no olho do outro. E por isso o religioso é tão chato. Religioso é ranzinza. Religioso é alguém intragável. Porque ele o tempo inteiro vive nesse legalismo. E isso, na verdade, é um resultado óbvio. O religioso, ele vai ser um legalista ou vai ser um hipócrita. Ele vai ser aquele que vai levar a lei, a regra até as últimas consequências. E se ele for sincero nesse negócio, ele vai se tornar um hipócrita. Sabe por quê? Porque ninguém consegue viver esse negócio 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas ele faz de conta que obedece. Ele faz de conta que ele vive isso. Então, ele no domingo vem para a igreja, com aquela máscara de santo, e quando sai da igreja, vive o resto da semana escondendo os seus erros, as suas falhas, todas as vezes que ele não consegue sustentar os seus princípios elevados. Como eu disse, enquanto alguns escorregam para o lado da religiosidade, outros escorregam para o lado da licenciosidade. São aqueles que vão num outro extremo. E o foco desses é viver sem compromisso. Jesus já me libertou. Eu sou filho do rei. Já ouviu essa? Eu tenho direitos. Deus me comprou. É uma versão assim meio hippie de crente, né? É aquele cara meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Afinal de contas, Jesus é tão bom, sabe? Jesus me salvou. Então, eu não preciso me comprometer com nada, né? Deixa para lá esse negócio de obediência. É o foco desse homem. O que ele esquece é que Jesus nos libertou do jugo do diabo para que a gente vivesse livre. Só que quando a gente vive livre do nosso jeito, a gente já está se escravizando de novo. A motivação dele é ter prazer pessoal. É alguém que vive em função de si mesmo. A espiritualidade dele está centrada nele mesmo. O que é que eu ganho com isso? Ele vai na igreja quando está afim. Ele ajuda quando tem tempo. Quando dá vontade. Ele é alguém que apenas faz aquilo que ele gosta. Ele, inclusive no culto, ele é um consumidor. Alguém um dia disse, é alguém que vive no culto mais ou menos como o cara que precisa de uma dose de uma droga. Ele vem, ele senta no banco, ele estende o braço e diz, pastor, manda ver. E aí ele sai do culto arrebentando tudo, né? Hoje sim, que beleza, que maravilha, ele sai em êxtase. No domingo de seguinte ele está estarrado no banco, todo quebrado, todo arrebentado e diz, manda ver, só que hoje eu preciso de uma dose mais forte. E ai do pastor, se não for melhor do que domingo passado. Ai do louvor, se não for melhor do que domingo passado. Por quê? Porque ele precisa receber. Ele precisa ganhar. Ele precisa se sentir bem. Por quê? Porque a motivação dele é única e exclusivamente a si mesmo. Mudanças não são necessárias. Para que mudar? Jesus já me salvou. Para que mudar? Jesus já não morreu na cruz por mim? Jesus já não resolveu tudo? Então para que mudar? Vamos continuar vivendo
a mesma vida que eu vivi até aqui. Qual é a mensagem? Relaxa. Deus existe para você. Deus está aí para resolver os teus problemas. Deus está aí para responder as tuas orações. Fica tranquilo, no final Deus vai resolver tudo. É alguém que de fato não se importa com o jeito que ele faz negócios, ele não se importa com o jeito que ele dirige no trânsito, ele não se importa a forma como ele come, como ele bebe, como ele se porta no seu casamento, porque afinal de contas, ele é filho do rei, ele tem direitos. Então, ele é alguém que continua deitado em berço esplêndido, sem mover uma palha, para viver em Cristo. Qual é a tendência? É graça sem verdade. É alguém que apenas usufrui da graça de Deus, mas esquece que em Cristo há um equilíbrio perfeito entre graça e verdade. Em Cristo as duas coisas são plenas. Sim, Ele nos salva, sim, Ele nos dá a eternidade, Ele nos abençoa. Mas existem princípios. Existe a verdade de Deus claramente estabelecida e que Ele deseja que a gente vivencie na nossa vida. Sabe por que o licencioso não considera a verdade? Porque ele acha que a lei de Deus é para nos punir. É um peso sobre nós. Mas a verdade é que a lei de Deus, os mandamentos de Deus são parte da graça dele. Fazem parte do amor de Deus. Quando Deus diz não mate, Ele não está colocando um peso sobre as nossas costas, Ele está protegendo a vida. Ele está nos cercando com a sua bondade, com o seu amor, quando Ele diz não mate, não roube, não adultere, honra teu pai e tua mãe, não tenha outros deuses. É parte da graça do amor de Deus para as nossas vidas. Qual é o resultado da vida do licencioso? É esterilidade e insubmissão. Essa pessoa não influencia ninguém, porque nada na vida dele muda. Não há nada na vida desse cara que inspire outros a viver uma vida diferente. E é uma pessoa que não consegue ouvir nenhuma direção, nenhuma orientação. Ele é senhor de si mesmo. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Qual é o caminho do meio disso? Como é que a gente vive em Cristo? Como é que a gente vive no Evangelho? O foco de quem assim vive em Cristo no Evangelho é a confiança total na obra de Cristo. Veja, o foco é olhar para a cruz, o foco é descansar na obra dele. Nós vimos isso muito bem na semana passada. A gente se rende totalmente a Cristo, a graça dele, a gente não confia mais em nós, e o nosso foco é esse, quando a gente vive no Evangelho. A motivação é o Evangelho que a gente ouviu e compreendeu. Quando a gente ouve o Evangelho e compreende o Evangelho, esse Evangelho vai nos motivar a continuar vivendo nele. É o próprio Evangelho que produz isso na nossa vida. As mudanças, elas acontecem como fruto da gratidão e do amor. Há mudanças, há transformações na nossa vida, mas eu não mudo mais para agradar a Deus. Eu não mudo mais como fruto do esforço próprio. Eu mudo porque eu fico constrangido diante do amor de Deus. Queridos, Deus te ama e te aceita como você é. Mas Ele te ama demais para te deixar como você é. Deus não apenas nos salva, Deus nos transforma. E essas transformações, essas mudanças vão acontecendo na nossa vida na medida que nós somos gratos a Deus, na medida que nós amamos a Ele. A mensagem é: não existe dívida.
Não existe mais acusação sobre aqueles que estão em Cristo. A dívida foi totalmente paga. Isso significa que a salvação é totalmente de graça para ti. Mas para Jesus custou um preço muito alto. Para Jesus custou um preço muito caro. O sangue do seu filho derramado naquela cruz por você. Esse amor, ele precisa nos constranger. Esse amor precisa nos mexer de tal forma que mudanças acontecem, porque a gente fica grato e ama um Deus que demonstra tão grande amor por nós. Qual é a tendência na vida desse que vive no Evangelho, que vive em Cristo? É graça e verdade. E o apóstolo Paulo, inclusive, diz isso: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Graça sem verdade gera libertinagem, gera licenciosidade. Verdade sem graça gera legalismo. Mas o Evangelho gera graça e verdade na nossa vida. A gente se sente salvo pela graça de Deus. E por isso agora a gente se compromete com os princípios dele. O resultado disso é beleza e influência. E eu usei a palavra beleza aqui porque a vida de quem vive no Evangelho é uma vida bonita. Um pai que educa os seus filhos, uma mãe que educa os seus filhos vivendo em Cristo, é um pai e uma mãe mais bonitos. Filhos que honram os seus pais porque vivem no Evangelho são filhos bonitos. Jovens que vivem no Evangelho têm uma vida bonita. E se você é filho de menina adolescente, saiba que é por isso que tem tanto gavião de olho nela. Porque o Evangelho faz dela alguém bonita, linda. O Evangelho faz a nossa vida ser bonita. Uma igreja que vive no Evangelho, que não é nem licenciosa e nem religiosa, ela é uma igreja bonita. Tem beleza nisso. E essas pessoas influenciam outras. Pessoas que vivem no Evangelho influenciam outras. Eu lembro das pessoas que me influenciaram na minha infância e adolescência. Eu nasci no meio do mato. A Viviane é testemunha disso. Pensa o meio do mato. Quando ela sai de Canoas para conhecer a família do namorado, rapaz, aquilo não chegava nunca. E aquilo de repente termina o asfalto, e aí você começa a andar a estrada de chão, e de repente lá adiante você chega, então, pensa no meio do mato, um pouco mais para dentro. Mas os meus pais, meus irmãos sempre conviveram esse contexto de igreja. E de repente, com 8 anos de idade, eu entendi o Evangelho e me rendi ao Evangelho. Porque um padrinho de batismo tinha uma vida bonita, que me inspirava. E tinha lá um grupinho de louvor, grupo musical Renascer. E eu lembro do Romeu, e eu lembro do Gerson, e eu lembro do Milton. Que vida bonita que eles tinham. Que vida bonita aqueles jovens tinham. E eles influenciaram a minha vida. E quando eu olho para trás e vejo tudo que Deus fez na minha vida, e quando eu olho para trás, tudo que Deus me deu, a forma como Deus me abençoou, os lugares que Deus me levou, que privilégios Deus já me deu, eu sou grato porque aquelas pessoas inspiraram a minha vida um dia. Por quê? Porque eles viviam no Evangelho. Porque eles viviam em Cristo. Esse é o desejo de Deus. Agora, e com isso eu termino. Se você sair agora daqui hoje à noite, dizendo, agora eu entendi. Eu preciso confiar totalmente em Jesus. Eu preciso ser grato. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso influenciar a vida das pessoas. Você não entendeu nada da pregação hoje à noite. Porque de novo você vai tomar para si. De novo você vai querer fazer na força do teu braço.
Sabe como é que você vai ter uma vida bonita? Sabe como é que você vai ter uma vida que influencia? Quando você descansa no Evangelho. Quando você deixa Deus continuar fazendo. Quando você continua deixando Deus te levar até o final. E confia de que Ele não vai falhar. De que Ele foi fiel até aqui e Ele vai ser até o final. Nós estamos nos reunindo num pequeno grupo multiplicador. Nós vamos falar muito disso ainda. E você vai ser convidado a se envolver nisso. E aí surgiu uma pergunta no pequeno grupo multiplicador. A pergunta é: no culto foi dito que nós não somos bons, nós somos maus por causa do pecado. E eu concordo plenamente com isso. Mas a Bíblia também diz que o fruto do Espírito é bondade. Se eu sou cristão e que eu tenho o fruto do Espírito, então eu tenho que ser bom. Como é que eu fecho essa conta? Primeiro, sim, nós somos maus por causa do pecado. Segundo lugar, sim, o fruto do Espírito é bondade. Então, temos que ser bons. Mas a questão é que é fruto do Espírito. Você tem alguma árvore frutífera lá na tua casa? Bem perto, assim? Não tem uma árvore frutífera assim, perto da janela do teu quarto? Você já ouviu alguma noite a árvore gemendo, fazendo força para ver se sai um fruto, né? Não, né? É da natureza dela que ela produz um fruto. Então, assim também o fruto da bondade não vai ser gerado em você porque você agora leu, porque você tem que ser bom, então vamos lá. Não, descansa em Deus. Fica em Deus. Confia constantemente nele. E ele vai gerando o fruto da bondade na tua vida. Isso também não acontece lá na tua árvore frutífera da noite para o dia, não é verdade? Tem um tempo, tem um processo. Mas também, quando Deus olha lá de cima para nós, por assim dizer, Ele olha para nós através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo hoje está entre nós e Deus. E sempre quando Deus olha para nós, Ele olha através de Cristo. Então quando Ele olha para Cristo, Ele vê bondade. Quando Ele vê que Cristo está em nós, Ele vê amor. Quando Ele vê que Cristo está em nós, Ele vê paz, Ele vê esperança, Ele vê domínio próprio. Porque é o que Cristo gera em nós quando nós estamos nele. Que Deus assim nos ajude a continuar crendo plenamente em quem Jesus é, nos rendendo constantemente ao seu grande amor, à sua graça, e confiando que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém?